Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Magno Lessa e nós vamos estudar agora a lição de número 3, que tem por título O Perigo do Ensino Progressista. Vamos aqui ao texto áureo, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Já a verdade prática nos diz assim: os ensinos progressistas buscam destruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Vamos aqui então aos objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo vai ser elencar os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. O segundo vai ser explicar as principais teorias progressistas, e aqui nós vamos analisá-las. E em terceiro lugar, será aplicar elementos que refutam o ensino progressista. Elementos, é claro, a partir da Bíblia Sagrada. Logo, a palavra-chave que vai nortear toda a nossa lição é a palavra progressismo. Ok? Se você gosta do material que é aqui produzido, nos ajude compartilhando este vídeo, sobretudo se inscrevendo em nosso canal e curtindo, para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e indique a mais pessoas, tá bom? Vamos lá então a título de introdução. Sempre nessa proposta, a gente faz a leitura do texto base e comenta o texto base, pois assim entendemos que fica mais claro aqui o ensinamento. Então, na introdução, nós vemos o pastor Douglas dizendo que, nesta lição, veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade bíblica. Suas heresias propagam que as escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. Nós vamos analisar, sobretudo aqui nesta lição, o teísmo aberto e também a desmitologização, esta proposta por Rudolf Bultmann. E é isso que o autor inicialmente afirma, que o progressismo ou as correntes teológicas progressistas, elas questionam a soberania de Deus e as escrituras, ok? Então são indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã, fazer uma releitura, uma outra leitura do texto bíblico, ok? Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. A ideia é que o texto bíblico precisa ser relido à luz da pós-modernidade, tá? Então, nesta oportunidade, verificaremos algumas de suas heresias. Agora nós vamos analisar então. Bom, vamos aqui então ao primeiro tópico, a descaracterização do cristianismo. E no primeiro subtópico, o autor, pastor Douglas, propõe que a expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um período muito difícil ou extremamente difícil. Então ele toma aqui o texto que aparece ali em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Vamos aqui para o contexto. Paulo escreve 2 Timóteo quando ele estava em Roma, ali em uma prisão em Roma, da qual Paulo sabia que só sairia para a sua morte. E ele deixa muito claro isso, que ele está perto da morte, perto de ser executado. E aí, Paulo escreve a Timóteo a fim de alertar Timóteo e também de instruir Timóteo frente a algumas necessidades que Paulo urgentemente percebe que precisam ficar claras para Timóteo. E aí Paulo então dirá que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Alguns dizem aqui que esse aspecto de últimos dias, dentro de um entendimento judaico,
seria que Paulo entenderia últimos dias como a partir do momento que Cristo ressuscitou. Tá? Então, a partir do momento, seria o início dos últimos dias que vai se dar até a volta de Cristo. E a ideia é que conforme o tempo vai passando, isso vai se tornando pior e mais trabalhoso. E aí Paulo está dizendo a Timóteo que seria extremamente difícil. Logo, Paulo está alertando que o comportamento cristão, que o comportamento humano, ele vai estar associado à impiedade, e essa impiedade caracterizada pela profunda degradação moral. Infelizmente, é o que nós estamos vendo e estudamos na aula passada. Nós temos hoje aquilo que é chamado de relativismo. E o que o relativismo, no âmbito filosófico, propõe? Que não há verdade absoluta. E, portanto, não há nenhum padrão moral absoluto. Bom, esse relativismo, ou a proposta, filosófica relativista, ela não começa agora e ela não é nova. Ela começa propriamente com os sofistas, ali no século IV, V a.C. Havia um dos principais sofistas daquela época, que atendia por nome de Protágoras, e ele chegava a dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Então os sofistas acreditavam que não havia verdade absoluta. O que havia era argumento. Quem tinha capacidade, quem podia persuadir, argumentava melhor e, portanto, conseguiria defender um assunto e vencer um debate contra uma outra pessoa. Mas essa mesma pessoa poderia depois negar esse assunto, e se ela tivesse capacidade de debater, capacidade argumentativa, ela conseguiria vencer o debate também. Logo, os sofistas acreditavam no relativismo. A moral é relativa e a verdade também, para os sofistas, era relativa. Depois, ao longo da história, que a gente passa ali pelo período medieval, essa ideia do relativismo ela perde a sua força, já que no período medieval nós temos a filosofia cristã, que consequentemente também nós temos a teologia e uma defesa pela verdade absoluta e pelo padrão moral absoluto. Inclusive, teólogos que surgem nesse momento, como Tomás de Aquino, usa a ideia da moralidade absoluta para defender a existência de Deus. Quando nós adentramos ao período moderno, o cristianismo começa a perder a sua força, no sentido de a teologia cristã começa a perder a sua força, o pensamento cristão, porque agora se inicia o pensamento moderno. Os primeiros filósofos modernos, eles terão uma tendência de buscar desenvolver um método que pudesse dar conta de um percurso, uma vez aplicado, chegar a um conhecimento seguro. Mas também durante o período moderno, sobretudo ali pós o período iluminista, em que houve uma total valorização da razão e, consequentemente, uma desvalorização da fé e dos aspectos sobrenaturais, filósofos como Friedrich Nietzsche começa então a mais uma vez questionar essa ideia de moral absoluta. Inclusive, o Nietzsche propõe que aquelas pessoas que vivem o hoje pautados no amanhã, ou seja, vivem o hoje pautados na vida futura, essas pessoas de fato não vivem. O Nietzsche, inclusive, propõe que não há metafísica, que não há Deus, que não há nada depois, que a única coisa que há é a vida. Então, é a vida pela vida. Logo, a pessoa deveria viver amando a própria vida no sentido de amando o destino e valorizando apenas o aqui e agora, de modo que não haveria nada além do que o aqui e o agora, porque as pessoas sempre estão presas num presente. Depois, outros filósofos também vieram questionar isso. E a crítica do Nietzsche propriamente é a seguinte: bom, vocês eliminaram Deus da ciência, dizendo, olha, não precisa de Deus para a gente fazer ciência, porque a gente consegue explicar os fenômenos sem Deus, mas vocês mantiveram Deus ainda no campo moral. Então é necessário que vocês eliminem Deus também do campo moral. E aí o Nietzsche propõe o surgimento do além-homem
e da transvalorização, né? Uma nova moral que não mais seria pautada na moral de Deus. E aí nós adentramos posteriormente, na década de 50, 60, o que os filósofos chamam de período contemporâneo, e essa descrença em Deus se tornou muito latente. Hoje nós vivemos uma Europa pós-cristã, em que países hoje na Europa, há países como Noruega, por exemplo, em que a maioria da sua população se declara simplesmente ateia. Ela não crê em Deus e também não crê em religião nenhuma. Logo, sobressai dentro desse aspecto aquilo que nós chamamos de relativismo. Porque se não há um padrão moral absoluto que determina o que é certo e errado, e não há como recorrer a esse padrão moral absoluto do certo e do errado, logo tudo se resume apenas ao ponto de vista. E é isso que muitos vão defender hoje. O que vale não é uma verdade absoluta, não é o certo ou errado, mas é como eu vejo isso, como eu enxergo isso. Você certamente deve ter ouvido frases como depende do seu ponto de vista, ou esse é o seu ponto de vista e esse é o meu ponto de vista. Você deve ter ouvido frases como meu corpo, minhas regras, porque se não há um padrão moral absoluto que propõe então o que é certo e o que é errado, logo tudo se torna relativo. E, portanto, existe uma degradação moral. Por quê? Porque nessa atual conjectura, a sociedade grita dizendo não há certo e nem errado. Essa é a crítica que o pastor Douglas está fazendo aqui, tá? Então, por isso, Paulo, já na sua época, estava apontando esse erro que já era presente na época de Paulo e que sim foi se intensificando mais conforme os séculos foram passando, tá? Logo, o enfraquecimento da pregação bíblica produziu ou proporcionou de maneira mais clara, né, essa é a crítica que ele está fazendo, e a gente pode ver isso, o relativismo, porque isso começa a ganhar espaço até mesmo dentro da igreja, tá? Então, o atual alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que nós já vivemos os últimos dias. Por quê? Porque, repito, é dito na atual sociedade que não há certo e não há errado, apenas ponto de vista, tá? Então, apesar dessas investidas aí, compete à igreja a sua voz profética para apontar o erro que o mundo está cometendo. A igreja tem a sua voz profética, já que a Bíblia não relativiza as coisas, mas a Bíblia deixa muito claro a nós o que ela considera certo e o que ela considera errado, ok? Bom, então, o segundo subtópico diz a erosão da ortodoxia. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Por quê? Porque o ensino progressista vai lançar mão de determinados elementos na interpretação do texto bíblico, que são elementos que podem caracterizar um aspecto de subjetividade na leitura do texto. Craig Keeney, um importante teólogo vivo ainda, ele diz no livro A Hermenêutica do Espírito que toda vez que a gente lê o texto bíblico, para a gente compreender, a gente precisa voltar ao contexto histórico inicial. A gente precisa buscar ao máximo entender aquilo que o autor estava querendo dizer quando escreveu aquilo. Nós chamamos isso de intenção do autor. É claro que não dá para ligar para Paulo e dizer, Paulo, o que você quis dizer aqui? Mas tentando mapear, usando aqui as ferramentas da hermenêutica, tentando mapear o contexto histórico onde Paulo estava inserido, o que estava acontecendo, como era a sociedade, nós conseguimos assim identificar o problema e entender o que Paulo está dizendo e por que ele está dizendo. Então, para o Craig Keeney, esse é o limite, é a baliza que nós temos para nortear a nossa interpretação da Bíblia hoje. Logo, a nossa chave hermenêutica de interpretação é se perguntar pelo contexto. O contexto imediato,
e, portanto, o contexto literário, que vem antes ou depois daquele versículo, e o contexto histórico-social do texto, cultural, que é o black background, ou seja, o pano de fundo. Essa é a nossa baliza para interpretar o texto de maneira saudável. Uma vez que a gente não observa isso e se inclina apenas à intenção do leitor, e é o leitor do século XXI que dá o sentido para o texto, a gente pode perder esses limites e aí dá margem para várias possibilidades interpretativas do texto e possibilidades interpretativas que são leituras à luz de grupos, tá? E aí vai surgir as mais variadas teologias dentro desse aspecto aqui, tá? Então, suas teses reduzem o texto a um mero registro de experiências religiosas. É essa crítica que o pastor Douglas está dizendo. Se o texto for lido apenas com um olhar progressista, dependendo de como esse texto é lido, e principalmente a partir do olhar progressista, o texto pode ser lido apenas como registro de experiências religiosas que aconteceram em algum tempo, não diferente de experiências religiosas que ocorrem hoje. Nesse sentido, o texto não teria autoridade normativa, e é a crítica que ele está fazendo. A Bíblia não pode ser lida como um texto de apenas experiências religiosas. A experiência do povo judeu, a experiência da igreja primitiva, que não necessariamente está dizendo que nesse tipo de leitura que aconteceu, apenas é uma experiência que a pessoa teve e ela relatou, tá? Então ele está dizendo, se a leitura for feita dessa maneira, a autoridade bíblica ela é questionada, porque o texto bíblico deixa de ser verdade e passa a ser apenas um texto aonde está registrado as experiências de um grupo em um determinado momento, tá? Logo, o conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, para o entretenimento a qualquer custo. E aí, então, o texto passa a ser desprovido da sua autoridade, tá? Logo, a crítica que o pastor Douglas faz é que esse tipo de leitura desmerece o texto bíblico e questiona a autoridade do texto bíblico, tá? Eu indicaria um livro para quem quiser se aprofundar um pouco nessa perspectiva da autoridade do texto bíblico, que é o livro do Kevin Van Hoosen, chamado Autoridade Bíblica Pós-Reforma. E aí o terceiro subtópico, a corrupção da fé. Com o caráter humano maculado, como nós vimos na aula passada, tá? Pelo pecado, existe então a corrosão da ortodoxia e, consequentemente, a fé bíblica ela é descaracterizada. Não por acaso Paulo questiona isso, tá? Bom, então os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. E aí diz o pastor Douglas, são escravos que são das paixões. Eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso, há essa ênfase na sociedade atual de um padrão moral relaxado, ou seja, não há mais moralidade dentro da sociedade, tá? E aí o relativismo moral produz esses tipos de fala aonde não há mais pecado. O pecado não é visto mais como pecado, porque se não há certo e errado, não há pecado. Deus é visto apenas como amor, né? E ele é enfatizado dentro da sociedade como um Deus de amor, e de fato ele é um Deus de amor, mas ele não é apenas um Deus de amor, já que os atributos de Deus, eles não são desiguais. Então Deus é amor, e ele é plenamente aquilo que pode ser dito sobre amor, ele é o padrão moral absoluto do amor, mas Deus também é justiça. Então a gente não pode elevar o amor e diminuir a justiça, e nem elevar a justiça e diminuir o amor.
Deus é amor e também é justiça, tá? Então compete à igreja, nesse tempo, ser uma voz profética para essa nação e não aceitar, né, essa deturpação do texto bíblico, tá? Ok? Vamos aqui então às teorias progressistas, a desconstrução da Bíblia. Segundo tópico aqui do seu primeiro subtópico. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. Eu acho que eu disse isso numa outra aula, mas compete a gente trazer isso aqui. O que foi o liberalismo teológico? O liberalismo teológico foi um movimento, tá? Uma teologia, ok? Que surgiu dentro do período iluminista. Então, o iluminismo defendeu ali durante o período moderno, século XVIII, século XIX, defendeu uma ênfase elevada na capacidade racional do indivíduo. Logo, tudo deveria ser explicado pela razão. E durante o período iluminista, eles estavam se distanciando mais e mais da religião. É por isso que este período foi chamado de período da luz, exatamente por uma crítica ao período medieval, que ficou conhecido como o período das trevas. Então, durante o iluminismo, vai se negar frequentemente a metafísica, ou seja, como se tudo resumisse somente o aqui. Não há o além, não há o depois, só há o agora. O período iluminista, portanto, valorizou o homem e valorizou de maneira sobressalente a razão. Dentro desse período surge o liberalismo teológico. O liberalismo teológico é fruto do iluminismo e de uma perspectiva racionalista de entendimento do mundo, aonde tudo deveria ser explicado pela razão e aquilo que não cabia na razão era descartado. Logo, quando a gente olha para os milagres ali, os iluministas, né, e nós temos ali alguns nomes, talvez um dos principais nomes, ou pai do liberalismo teológico, né, o Schleiermacher, ele vai ler o texto bíblico, mas ele vai ler o texto bíblico desprezando o aspecto sobrenatural do texto. Schleiermacher foi muito seguido na sua época, sua igreja era frequentada por muita gente. E vai haver uma valorização da razão. Logo, o liberalismo teológico, em linhas gerais, ele vai lançar métodos para ler o texto bíblico e métodos críticos de leitura do texto bíblico. Então surge, por exemplo, com o liberalismo teológico, a crítica da fonte, a crítica da forma, que surge com os liberais, e eles começam a olhar para o texto bíblico e desconfiar do texto, dizendo, olha, esse texto aqui é fragmentado. O que está aqui nesse texto, seja o Antigo ou o Novo Testamento, a crítica vai recair sobre os dois, foram vários fragmentos que uma pessoa depois colocou aqui, um redator final colocou aqui, o texto veio a se tornar aquilo que ele é. E a gente, então, precisa ler o texto de uma outra forma. Então, há uma tendência do liberalismo teológico de desprezar o aspecto sobrenatural do texto bíblico. Logo, você tem uma ênfase no antropocentrismo, o homem no centro, tá? E com isso, o pastor Douglas diz que você também produz aqui um egocentrismo, ok? Porque o pecado passa a ser ressignificado, a ideia de salvação passa a ser ressignificada, a ideia de encarnação de Jesus, ela passa a ser ressignificada, né? A ideia de ressurreição, ela passa a ser ressignificada, isto é, Jesus não pode ter ressuscitado. Por quê? Porque não pode ter sido literal. Ele ressuscita e a ressurreição é algo, uma motivação no nosso coração, mas não é algo literal, entende? Então o liberalismo teológico vai questionar todo o aspecto sobrenatural que há no texto bíblico. Essa mentalidade racionalista,
ela nega a ação do Espírito hoje, ela nega a ação da experiência, tá? E esse evangelho, então, ele vai ser propagado. Só que aí você tem um problema. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé, como diz Paulo, ela é vã, ela é vazia, ela é sem sentido. N.T. Wright, ele tem um livro que talvez seja a obra mais profunda já publicada sobre o assunto, que é A Ressurreição do Filho de Deus, o título do livro. E nesse livro, o N.T. Wright diz que ele, como historiador, não consegue explicar a origem do cristianismo e a igreja primitiva se Jesus não tiver ressuscitado. Ele fala que é completamente impossível. Então, toda teologia hoje que enfatiza o racionalismo estritamente e nega a ação do Espírito, e nega o sobrenatural, e nega, né, o além-vida, né, como N.T. Wright gosta de dizer, o vida após a vida, né? Não vida após a morte, vida após a vida, como ele gosta de dizer, logo é uma teologia de inclinação racionalista, tá? Isso que é proposto aqui. Bom, então nesse caminho aí do progressismo, né, nós temos aqui o segundo subtópico, que ele chama de teísmo aberto. Bom, outra corrente teológica aí que apareceu no cenário é o chamado teísmo aberto. O que o teísmo aberto propõe? O teísmo aberto propõe que Deus é limitado, que Deus não conhece o futuro e que Deus não exerce controle sobre o futuro nem sobre a vida humana. O teísmo aberto afirma que o conhecimento divino das coisas, né, que estão para acontecer depende da ação livre do homem e rejeita, portanto, a capacidade, a onisciência de Deus de saber todas as coisas. Logo, tudo o que acontece é como se Deus tivesse sido pego de surpresa. Para o teísmo aberto, é como se Deus abdicasse, é como se Deus em algum momento abrisse mão da sua onisciência, da sua presciência, da sua capacidade de saber todas as coisas. Logo, a minha ação que eu pratico agora, o que eu vou praticar daqui 1 hora, 2 horas, 10 horas, para os teístas abertos, Deus não sabe qual será a minha ação. É por isso que para eles é como se Deus sofresse junto comigo. Então, se eu passo por um momento de sofrimento daqui a pouco, por uma dor daqui a pouco, e eu sofro, Deus sofre comigo. Deus sofre comigo porque Deus não sabia que eu iria passar por aquilo, né? Então, esse é o problema do teísmo aberto. Deus abdica da sua onisciência, limita a onisciência de Deus. E quando você lê a Bíblia, você percebe que em vários textos bíblicos a onisciência de Deus ela é exaltada, ela é enfatizada, ela é corroborada, tá? Dizendo que Deus é onisciente. Deus não abriu mão da onisciência. Deus não diminuiu o seu conhecimento. Deus não abdicou de seu conhecimento. Deus não abriu mão de seu conhecimento. Pelo contrário, a Bíblia propõe para nós que Deus é soberano, que Deus conhece todas as coisas, diz que Deus sabe exatamente tudo aquilo que vai acontecer, ok? Bom, e ainda nesse percurso aí, existe aquilo que foi chamado de teologia da desmitologização. A teologia da desmitologização, ela foi proposta por um alemão chamado Rudolf Bultmann, em que o Bultmann propõe que a gente precisa retirar do texto bíblico todo o mito que existe ali no texto bíblico, tá? Porque para o Bultmann, existe aqui uma diferença. Eu vou explicar devagar para poder a gente entender. Existe uma diferença entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. O que é o Jesus histórico?
O Jesus histórico é o Jesus que sempre existiu, tá? É o Jesus, pessoa Jesus, que de fato existiu, que de fato esteve em Jerusalém e pisou ali naquelas terras. E o Cristo da fé? O Cristo da fé é uma construção da igreja. O Cristo da fé é fruto do querigma cristão primitivo, ou seja, o Cristo da fé é fruto da pregação dos apóstolos, é fruto da interpretação que os apóstolos deram para o Jesus histórico. Logo, para o Bultmann, tudo que há no Novo Testamento está cheio de mito, é mito. Mito no sentido de narrativa ficcional, né? Mito no sentido de construção ficcional dos discípulos. Então, os discípulos construíram aquilo dali. Logo, Jesus não ressuscitou. Isso fazia parte da pregação dos discípulos, mas não da realidade. Logo, para Bultmann, Jesus não andou sobre as águas. Isso fazia parte da pregação dos discípulos, da interpretação que os discípulos deram, da criação dos discípulos. Na verdade, ele não fez isso. Então, Bultmann, influenciado pelo Mark Heidegger, um filósofo existencialista, dirá que, para a gente entender o Novo Testamento, a gente tem que abrir mão dos mitos, a gente tem que desmitologizar o Novo Testamento. E aí nós precisamos fazer uma leitura existencial do texto. Bom, se o texto, falando de maneira mais simples e mais clara, se Jesus não curou um cego, porque não há como curar cego, isso é mito, como que a gente pode entender o texto? A gente faz, então, uma leitura existencial do texto. Um exemplo, Jesus, olha só, ele se importa com as pessoas. E ele tem o desejo de trazer a vista a essas pessoas, mas não vista no sentido físico de milagre, mas fazer as pessoas enxergarem a sua condição, ou fazer as pessoas verem o mundo de maneira diferente, ok? O Novo Testamento, e o Bultmann foi um teólogo bíblico do Novo Testamento, ele está cheio de mitos. Então, para a gente ler, a gente vai desmitologizá-lo, ou seja, a gente vai deixar os mitos de lado e assim a gente consegue chegar no Jesus histórico. E no tocante aos mitos, a gente faz uma leitura existencial do texto. E aí não há céu, não há inferno, não há demônio, não há possessão demoníaca, porque tudo isso passa a ser visto como mitológico. E aí a ressurreição, a promessa da vinda de Cristo, tudo isso passa a ser visto como mitologia. Daí o método do Bultmann. Ele trabalha isso no livro onde ele chama o livro de desmitologização, né? Ele propõe isso lá nesse livro, tá? Bom, e isso é diretamente, né? Diretamente problemático. Por que é problemático? Ora, a veracidade do texto, a historicidade do texto, ela é completamente perdida, tá? Ela é completamente perdida. Se você tira esses aspectos e diz, não, isso é mito, isso é pregação da igreja, isso é construção dos discípulos, logo você tira a historicidade, né? Então, a religião cristã serve apenas como uma espécie de motivação para essa vida, né? Serve apenas de ajudar as pessoas a viverem melhor nesta vida, porque não existe nada para além, não existe nada para depois, não existe, só existe o aqui e agora, porque o sobrenatural ele é perdido. E aí, né, você tem vários autores hoje questionando, né, o Bultmann. Você tem, inicialmente, né, um dos que questionou lá foi o Barth, o Karl Barth, mas você tem autores hoje mostrando, não, o texto é histórico. E aí eu citaria N.T. Wright, o próprio Craig Keane, outro autor que tem discutido muito isso, né? Inclusive tem um livro publicado em língua portuguesa e teve no Brasil recentemente, é o Craig Blomberg, com o livro A Confiabilidade Histórica dos Evangelhos, em que ele vai tratar
isso daí lá nesse livro, a fim de mostrar que não, os evangelhos têm sim uma confiabilidade histórica e a gente pode crer que de fato foi um milagre a cura do cego, que de fato foi um milagre a cura do paralítico, a cura do leproso, que de fato foi um milagre a ressurreição de Lázaro, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Jesus, que de fato ele foi assunto aos céus. O Craig Keeney também tem um livro recentemente publicado pela CPAD que ele mostra a historicidade, tá, do relato do texto de Atos dos Apóstolos. Entre o Espírito e a História, se eu não me engano, é esse o título do livro, tá? Um da capa branca, ok? Bom, então isso é problemático. Note que, fruto de uma mentalidade racionalista, iluminista, nega a historicidade do Novo Testamento e dos milagres. Só que nós, pentecostais, quando a gente lê a Bíblia na convicção de que aquilo que aconteceu lá vai acontecer hoje e acontece hoje. Isso porque nós cremos que o texto é histórico, cremos que Deus continua fazendo e agindo, e de igual maneira temos bons teólogos aí em língua portuguesa que vão mostrar para nós, sim, a gente pode crer na historicidade do texto bíblico e na autenticidade da Bíblia Sagrada. Ok? Vamos aqui agora para o terceiro tópico, refutando o ensino progressista. Então, como que a gente refuta o ensino progressista? Primeiro, reafirmando a autoridade da Bíblia. Então, em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração bíblica, verbal e plenária da palavra, da inerrante palavra de Deus, e validar o princípio que foi caro para a reforma, que é o sola scriptura, que estabelece a Bíblia como a única regra infalível de autoridade, de fé e prática. Nessa direção, nesse caminho, Lutero adverte sobre a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da tradição, tá? Do período medieval. Jacó Armínio, ele por sua vez alerta que a perfeição da Escritura é solapada quando sua verdade é negada ou reinterpretada. Desse modo, a autoridade bíblica ela é afirmada, ratificada, quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retificar alguma coisa das Escrituras. Então, eu tenho muito problema com as teologias progressistas, né? Teologias que são feitas a partir de determinados grupos. Eu tenho problema com esse tipo de teologia, tá bom? Volto aqui no que disse o Craig Keeney. A gente tem que buscar investigar o texto e ir atrás da intenção do autor, né? E não ler o texto desprezando isso. E assim a gente vai buscar compreender o que Paulo quis dizer, né? Com aquilo que ele falou nas suas cartas, nos evangelhos, e assim a gente vai conseguir interpretar o texto, levando em conta o seu contexto, e a gente vai conseguir interpretar o texto. Nós não podemos desprezar o contexto, porque é uma regra hermenêutica importante, tá? Segundo, ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos. O papel da igreja é ensinar. A igreja tem que debater os temas que por vezes são polêmicos nesse século, mas a gente tem que trazer esses temas à mesa para conversar esses temas à luz das escrituras. Compreende uma ordenança proclamadora e um mandado educacional. A gente precisa de bons teólogos, pessoas que vão escrever, pessoas que vão se dedicar no ensino do texto bíblico, tá? A igreja, ela precisa investir em seminários, ela precisa investir em estudos bíblicos, ok? Então a incumbência é tanto de formação quanto de transformação do indivíduo. Cabe à igreja evangelizar e cabe à igreja ensinar as doutrinas bíblicas. É por isso que Paulo exorta em Romanos 12:7 a dedicação ao ensino.
é necessário instruir, expor e corrigir o erro, já que é essa a finalidade da Bíblia. Ela expõe a verdade, ela corrige o erro, ela é a espada que corta para os dois lados, tá? Então, isso é resultado de um ensino bíblico profundo e também da ação operante do Espírito Santo em nossos dias. E em terceiro lugar, deve-se enfatizar a santificação, entendendo que existe um Deus que é santo, e é santo em seu padrão absoluto, e esse Deus agora, que é santo, ele exige do seu povo santidade, tá? Então, o fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas bíblicas precisam estar atrelado a uma vida de santidade. O verbo santificar, ele vem do grego hagiadzo, que significa separar, purificar, consagrar. John Stott, ele diz isso. Se você tem problema com o termo santificação, você diz o seguinte, separação, porque santificar é exatamente isso, tá? E o adjetivo santo é a tradução do vocábulo grego hagios. Desse modo, a santificação ela é operada pelo Espírito que é santo. E esse Espírito que é santo, porque sem a ajuda do Espírito o crente não consegue se santificar, ele precisa, ele carece, ele depende, ele necessita da ajuda do Espírito para que ele se santifique. Então, uma das características do Espírito é nos santificar, já que a nossa santificação, ela é progressiva. No momento que aceitamos Jesus, somos declarados santos, mas nós vamos nos santificando progressivamente, tá? Aos poucos, até quando na glória atingiremos a estatura de varão perfeito, tá? Então, a obra da santificação é uma obra continuada pelo Espírito. Ela foi iniciada quando nascemos de novo, no processo da regeneração. Quando salvo em Cristo, ele recebe uma nova vida. E agora, nesse processo de regeneração, de santificação, ele vai se distanciando do mundo e se estende até a glorificação. E a ênfase é que o Espírito nos ajuda na nossa obediência à palavra de Deus. Porque uma vez que estamos em Cristo, o nosso eu ele é crucificado, o nosso eu ele é abandonado, A nossa autenticidade passa por Cristo. O crente, ele não é autêntico em si mesmo, a sua autenticidade passa por Cristo, porque agora este crente, ele se torna um imitador de Cristo. John Stott tem um livro, se eu não me engano foi o último livro que Stott escreveu ainda vivo, que é o Discípulo Radical, em que John Stott diz exatamente isso. O propósito de Deus é nos tornar semelhantes a Cristo. E essa tarefa, esse papel de nos tornar semelhantes a Cristo, passa pelo Espírito Santo. Amém? Então, roguemos que o Espírito Santo possa trabalhar nas nossas vidas, para que ele renove a nossa mente, tá? Concluindo então, as Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A fé é atacada, Ela já foi atacada em algum momento, ela tem sido atacada e a tendência é que esses ataques eles continuem, tá? Então, há consequentemente um enfraquecimento da ortodoxia, uma frouxidão moral, aonde aquilo que era caro para o cristianismo, começa a ser atacado e alguns cristãos vão até vendo isso, como algo normal. Então, a postura da igreja não deve ser de ficar parada, a postura da igreja não deve ser inerte. A igreja é uma voz profética contra tudo aquilo que vai contra a moral e o padrão moral estabelecido por Deus, tá bom? Então, diante disso, chegamos aqui ao final da nossa lição, tá? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus continue falando em seu coração. Um grande abraço.